E agora a nossa página 66, finalizando, né, os exercícios que foram passados na nossa primeira aula, à distância. A 20 era, os pontos abaixo formam um quadrado e ele queria saber na letra A quantos pontos tem uma linha. Eu já resolvi porque era só contar os pontos aqui, né, lembrando que a linha é assim, ó, na horizontal, e quantos pontos tem uma coluna, é essa aqui, linha na vertical, tá? Então era só contar mesmo, vocês iam ver que tem 6 e 6. Mas esse eu deixei para fazer com vocês porque podia causar alguma dúvida. Ele queria que escrevesse, sob forma de potência, o número total de pontos que formam a figura. Bom, você poderia até contar, mas como ele quer que você escreva na forma de potência, então não tem muito como fugir, né? E aí a gente vai pensar o seguinte, a potência ela é o quê? Ela tem uma base que se repete, certo? Que base iria se repetir para a gente chegar ao resultado certo de pontos que tem ali? É só a gente olhar, ó. É o mesmo número que a gente tem de pontos na linha, é o mesmo número que a gente tem de pontos na coluna. Então, a gente já sabe que a nossa base vai ser quanto? 6. 6 elevado a quanto? A 2. Ó, linha, coluna, né? Linha, coluna, quer dizer. Então, 6 elevado a 2, que vai ser 36. Tá? Então, escrevendo na forma de potência, 6 ao quadrado e a resposta vai ser 36. A 21 é, copie e complete os quadros no caderno. Então, ele te deu alguns números para você completar o quadro, obviamente, né? Como ele falou. Bom, o primeiro número é 5. O dobro de um número é o quê? É esse número vezes 2. Então, 2 vezes 5 vai ser 10. Quadrado de um número já é esse número lá de cima elevado a 2, que é diferente do dobro. Lembra que a gente já falou isso? Ó, dobro de um número, vou botar aqui, ó, dobro de x vai ser igual a 2 vezes x. Agora, o quadrado de x já vai ser igual a x ao quadrado. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando o número e primeiro calculando o dobro, ou seja, 2 vezes esse número, e depois a gente está pegando o mesmo número e está calculando o quadrado, que é esse número, essa base elevada a 2. Então, vamos lá. Agora com o número 8. O dobro de 8 vai ser 2 vezes 8. 2 vezes 8 vai ser 16. E aqui embaixo ele quer o quadrado desse número, ou seja, o quadrado de 8. 8 ao quadrado vai ser... Agora, veja só, nessa aqui ele fez um pouco diferente. Ele não nos deu o número, ele nos disse que o dobro desse número é 20. Então, o que a gente vai ter que pensar? Bom, o dobro de um número é o número vezes 2. Então, para eu descobrir que número é esse, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar esse 20 e vou dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, eu sei que esse número aqui é 10. Ah, se você não tiver certeza que está certo e quiser testar, é só você calcular novamente. Se o número é 10, o dobro tem que ser quanto? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então, a gente sabe que fez certinho, tá? E aí, a gente quer o quadrado no número, o quadrado de 10. Lembra lá das potências especiais? Base 10 a gente faz como? A gente vai colocar o 1 e vai ver qual é o expoente para poder pôr os zeros. Ah, o quadrado é o número elevado a 2, então eu sei que esse número aqui vai ter 2 zeros. Então, 10 ao quadrado é 100. O número agora é 12. O dobro de 12 vai ser 24, porque vai ser 2 vezes 12. Mas e o quadrado de 12? Bom, o quadrado de 12 vai ser 12. Ó, o quadrado de 12 vai ser 12 vezes 12. Se você não conseguir fazer isso de cabeça ainda, nada te impede de armar a conta. Vai ser 2 vezes 2, 4, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai dar 144. Já preenchemos a nossa primeira tabela. A segunda tabela ela é um pouquinho diferente. Ela quer que a gente fale o triplo de um número. O que é triplo de x, por exemplo? Vai ser 3 vezes x. E o que vai ser o cubo de x? Vai ser esse x elevado a 3. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção para não errar. Então, olha só. Triplo de 0 vai ser 3 vezes 0. Vai dar 0. E o cubo de 0? Eu sei que se a base é 0, né, se for uma potência de 0, o resultado vai continuar sendo 0. Por quê? Você vai multiplicar 0 por ele mesmo. 0 vezes 1 também daria 0, tá entendendo? Então, multiplicação por 0 é 0.
Número 4. Triplo de 4 vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4 eu sei que é 12. E o cubo de 4? O cubo de 4 vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Peraí, 4 vezes 4 vezes 4 de novo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Achamos aqui. E agora a gente tem que achar que número é esse. De novo, é aquela história, né? Ele te deu o triplo do número para você achar um número. Bom, se eu sei que o triplo do número é 3 vezes esse número, para eu achar que o número é esse, eu posso fazer a operação inversa. Então, eu vou pegar esse resultado aqui e eu vou dividir por 3. Por quê? Pensa bem, eu não peguei esse número aqui, que eu ainda não sei qual é, né? E não multipliquei por 3 para achar esse. Então, se eu pegar esse aqui e dividir por 3, eu volto para aquele número inicial, entendeu? Então, 18 dividido por 3 dá quanto? 6. Agora, eu descobri meu número. Eu vou calcular o quê? O cubo desse número. O cubo desse número é esse número elevado a 3. Se o número é 6, vai ficar 6 vezes 6, que é 36. E 36 vezes 6 vai dar 216. Por fim, eu tenho o número 12 e eu quero calcular o triplo desse número. O triplo desse número vai ser 3 vezes 12, que vai dar 36. E o cubo de 12? O cubo de 12 vai ser 12 elevado a 3, que vai ser 12 vezes 12, que a gente já achou aqui, ó, 144. E aí, 144, que é esse resultado, vezes 12 novamente, que vai dar 1728. Então, acabamos de completar o nosso segundo quadro também. A 22 era cálculo de potências. Como a gente já calculou muitas potências, eu acho que vocês já pegaram o jeito, né? É só repetir a base, quantas vezes o expoente me diz. Então, não tem muito mistério. Eu vou pular para a questão 23. A questão 23 eu já fiz a A e B porque também era bem simples, né? O dobro de 7 vai ser 2 vezes 7, o quadrado de 7 vai ser 7 ao quadrado. Porém, a letra C ela é um pouquinho mais enrolada, porque ela fala o quadrado do dobro de 7. Bom, para resolver essas questões assim que são mais extensas, a gente faz como se fosse uma expressão. A gente vai lá do meiuca pro final, entendeu? Então, assim, na verdade, essa aqui a gente começa meio que de trás para frente. Então, a gente vai primeiro calcular o dobro de 7, que a gente não vai precisar calcular porque a gente já achou na letra A, que é 14. E ele quer o quê? Ele quer o quadrado desse dobro. Ó, vê se não é isso que ele pede, o quadrado do dobro de 7. Então, primeiro a gente tem que achar o dobro de 7, que é 14. E depois a gente vai fazer o quadrado desse resultado, ou seja, do 14. E aí, 14 ao quadrado, a gente vai achar que é 196. Na letra D, ele quer o dobro do quadrado de 7. Então, de novo, a gente vai começar de trás para frente. Qual é o quadrado de 7? 49. Então, a gente vai colocar o 49 aqui. Só que o que ele quer desse quadrado de 7, que é o 49? O dobro. Então, eu vou pegar o quadrado de 7, 49, e vou multiplicar por 2. Achamos, então, 98. A 24 era responda. Eu também já fiz a A e a B, porque é aquela potência especial do caso de base 10. Lembra? Potência de base 10, você vai colocar o número 1 e vai colocar a quantidade de zeros indicada pelo expoente. Se o expoente é 7, você vai colocar o 1 mais 7 zeros. Se o expoente é 8, como no caso da letra B, você vai colocar o 1 e mais 8 zeros. Na letra C está falando quantos zeros tem o resultado de 10 elevado a 25? Bom, se eu sei que os meus zeros vão ser indicados pelo meu expoente e o meu expoente é 25, é óbvio que eu tenho 25 zeros. Na D, quantos zeros tem o resultado de 10 elevado a n? Bom, eu não sei quanto vale n, mas eu sei que independente de quanto vale n, é esse número que eu vou estar colocando, né, que eu estaria representando. N pode assumir vários valores. Então, independente de que valor seja esse, ele vai continuar sendo n. Então, eu sei que eu tenho n zeros nesse número. Na 25, está pedindo para a gente calcular o valor da expressão a elevado ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Só que ele nos disse quanto vale cada uma dessas letras. Então, a gente vai ter que substituir essas letras. Como? Se A vale 10, onde for A eu vou colocar 10. Mais 3 vezes A novamente, A vale 10, então vai ser 10 ao quadrado. Aqui eu não necessariamente precisava colocar o parênteses, tá? Vezes, o x vale quanto? 2, então vai ser 2 ao quadrado, vezes o meu y vale 1, vai ser 1 ao quadrado. Acabou?
Não, eu apenas substituí os valores das letras pelos números que ele me deu. Agora eu vou, de fato, resolver a expressão. Bom, eu sei que quando eu tenho uma potência na expressão, eu primeiro tenho que começar pela potência. Então, vamos resolver todas as potências. 10 elevado ao cubo, potência de 10, eu já sei que eu coloco 1 e acrescento os zeros de acordo com o expoente. Então, 10 elevado ao cubo é 1000. Mais 3 vezes 10 ao quadrado vai ser 1 e 2 zeros. Vezes 2 vezes 2, 4. 1 elevado a qualquer número vai ser 1 mesmo. Agora que eu já resolvi todas as minhas potências, eu posso começar a resolver a expressão. Se eu tenho multiplicação, eu tenho que começar pela multiplicação. Então, eu repito esse 1000 aqui, mais 3 vezes 100, 300. Vezes 4, vezes 1. 1000 mais 300 vezes 4 vai dar 1.200. Vezes 1. 1.200 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Então, eu vou esquecer isso aqui e já vou partir para isso aqui, ó. Porque multiplicação por 1, eu já sei que vai dar 1. Então, eu vou esquecer isso aqui, tá? 1000 mais 1.200 vai ser 2.200. Então, eu acabei a minha questão 25. Parecia mais difícil do que de fato era, né? Agora, eu vou para a questão 26. Se uma caixa contém 3 elevado a 2, né? 3 ao quadrado de bombons, quantos bombons haverá em 10 caixas? Bom, eu sei que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, eu vou pegar o meu 9 e vou fazer vezes 10, porque eu sei que em cada caixa eu tenho 9 bombons. Se são 10 caixas, eu vou multiplicar por 10. E 9 vezes 10 vai ser 90. 27. A soma dos quadrados de 3 números naturais consecutivos é 50. Quais são esses números? Bom, para resolver essa questão, eu tenho que lembrar o que são números consecutivos. Números consecutivos são aqueles que vêm um após o outro, que está sempre acrescentando uma unidade. Por exemplo, 2 e 3, 10 e 11, 25 e 26 são números consecutivos, né? E aí, eu já tinha resolvido aqui algumas para a gente ir testando. Então, vamos lá. Se são 3 números naturais consecutivos, eu sei que a soma dos quadrados, o que é um quadrado? É um número elevado a 2, né? De 3 números naturais consecutivos e que eu tenho que achar como resposta o quê? O 50. Então, é óbvio, eu vou começar pelo mais simples. Eu vou começar pelo 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ó, veja, 3 números naturais consecutivos. 1, 2 e 3. E são os quadrados deles. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Resolvi. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E aí, resolvendo isso tudo aqui, eu achei 14. Pô, não deu 50, então eu sei que não é esse. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo número natural consecutivo e mais 2, porque não são 3. Ó, 2, 3 e 4, que são 3 números naturais consecutivos. Os quadrados deles vão dar, respectivamente, 4, 9 e 16. Só que somando isso, eu vou achar 29. Então, ainda não são esses números. Vou testar com o próximo, começando pelo 3 ao quadrado. Vai ser 3, 4 e 5. O quadrado desses números dá, respectivamente, 9, 16 e 25. Agora sim, eu achei 50 como resposta. Então, quais são esses números? 3, 4 e 5. Porque é o quadrado desses números. Cuidado para você não colocar esses números aqui. Esses números aqui de baixo é a resposta do quadrado, tá? Ele que é esse aqui, ó, a base. Então, ó, os números que, somados os seus quadrados, dá 50 é o 3, 4 e 5. A 28 também era para resolver as expressões, então eu já resolvi, né, de todas. Deixa eu ver se faltou fazer alguma. Não, ó, eu já resolvi a questão 28 toda. A 29 ainda era para continuar calculando as expressões. Como a gente já fez isso antes, a gente só precisa se lembrar da ordem de resolução, né? Sempre de dentro para fora, a potência ela é mais importante, né, na hora de resolver do que a multiplicação e a divisão. A multiplicação e a divisão são mais importantes do que a soma e a subtração. Lembrando desses detalhes, vocês vão sempre acertar.